Queridos, vamos abrir a palavra aí, Romanos capítulo 12, 1 e 2. E vamos nos colocar em pé. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Só lembrar, várias ocasiões festivas aqui na igreja, comemorativas, as autoridades se fizeram presentes. Nunca demos um espaço de político vir aqui na frente fazer propaganda, não. Mas sempre os apresentamos à igreja, seja de situação, seja de oposição. Sempre foram apresentados aqui respeitosamente como autoridades devidas, eleitas pelo povo. Então não é propaganda, só estou me restringindo a isso, votar com consciência. Então, queridos, Romanos 12, de 1 a 10 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que Paulo está rogando aqui. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, não conformados, transformados, pela renovação do vosso entendimento. Isso chama-se regeneração. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e que Ele aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar, amados. Irmão, se perceber bem, é um apelo dramático que o apóstolo Paulo está fazendo aí. Ele está dizendo: rogo, imploro-vos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Quero falar nessa noite aqui, procurar usar o menos tempo possível, mais breve possível. Quero falar sobre o crente do século 21. O crente do século 21. O que é o crente do século 21? O crente da pós-modernidade. Quem é ele? É o mesmo do crente desde o tempo de Abraão. É o mesmo do crente desde o tempo dos patriarcas. É o mesmo desde o tempo do crente de Jesus Cristo, os crentes os salvos por Jesus Cristo. Quais são as características? Irmãos, o século pode ser o 21, o movimento pode ser pós-modernidade, o movimento pode ser o que for, mas o crente bom é crente mesmo. Ele ama Jesus e ele coloca aqui, em primeiro lugar, o seu corpo em sacrifício vivo. É essa casinha de barro aqui, é colocado em sacrifício vivo. E isso fica bem traduzido como regeneração. Isso fica bem traduzido com as palavras de Paulo apóstolo: Cristo vive em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então colocar o corpo em sacrifício vivo é uma característica do crente salvo no século 21, como foi no passado. Uma outra característica é não tomar a forma do mundo. Paulo está falando aqui: não vos conformeis o quê? Com esse mundo. É não tomar a forma do mundo. E isso fica bem definido em Romanos 8:8, quando a Bíblia diz que o amor, aqueles que amam o mundo, não podem estar ligados com Deus. Não tem intimidade com Deus. Todos quantos estão no mundo não podem agradar a Deus. Os que amam o mundo não podem agradar a Deus. O crente do século 21 que ama Jesus Cristo, ele não é conformado com o mundo. Ele também não se conforma com o mundo. Ele procura ser cada vez mais conformado à imagem e semelhança de Cristo. E além do mais, o crente do século 21, ele aplica na própria vida dele o que Tiago escreveu, Tiago 4:4. Inimigos, adúlteros, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra? Esse é o crente do século 21. Se ele passou por uma transformação, se ele creu em Jesus Cristo, tem que ter uma regeneração. Essa regeneração é uma transformação de vida. É aqui pelo vosso entendimento.
Cristo habita no crente. Então tudo aquilo que é do mundo, embora o pecado seja sempre atraente à carne, mas o crente foge do pecado, por causa de Jesus Cristo, não por causa da sua força carnal. A nossa força, Lutero escreveu, não faz nada. A nossa força nada faz, mas conosco Jesus está e dá-nos a seu reino. A nossa não faz nada. Tanto é que Davi falou, eu saio na força do Senhor e não na força da carne. Porque uma vez na vida dele, ele saiu na força da carne. O que deu? Uma nódoa para o resto da sua vida. Porque hoje quando se fala em Davi, a gente lembra o homem que matou Golias, o gigante Golias. E lembra do homem que cometeu aquele ato tão terrível que custou 4 filhos para ele. Então, queridos, que foi o adultério com Betseba. O que é, uma pincelada só, o que é o salvo do século 21? O salvo do século 21 é aquele que vive quebrantado. O salvo do século 21 é aquele que vive quebrantado, em primeiro lugar. E o que é quebrantado? É prostrado. O que é prostrado? É caído no pó, é caído na terra. Lembra como é que era antigamente, quando principalmente acontecia também, aconteceu no Novo Testamento e acontecia no Antigo Testamento. Quando a pessoa se arrependia, que ela sabia que ela tinha consciência de pecado, convicção de pecado, o que ela falava? Ela se abominava no pó e na cinza, jogava a cinza na cabeça, para mostrar realmente que estava convicto. Isso é quebrantamento, é ir para o pó. Então o salvo no século 21 é o mesmo salvo lá dos patriarcas, é o mesmo salvo da época neotestamentária da igreja primitiva, é o mesmo salvo no dia de hoje, é o mesmo salvo. Ele vive quebrantado. E meus irmãos, eu poderia falar muito sobre quebrantamento, que é um assunto que eu gosto, eu amo. Quebrantamento, avivamento, volta de Cristo, eu gosto de pregar isso. Eu gosto de pregar isso. E eu só vou, para terminar esse ponto e não ir muito longe, eu vou dar um exemplo da Bíblia, que algum tempo passado já contei aqui. E é um exemplo que também uma vez o pastor Rocha pregando, me abençoou muito e eu guardei isso. E determinadas coisas, nós não podemos esquecê-las, precisamos passar sempre e trazê-las de volta, porque são coisas maravilhosas. Ainda hoje uma irmã querida me disse, pastor, o senhor lembra uma vez que o senhor pregou o verme? Eu falei, mas isso já tem tempo. Ela falou, mas precisa lembrar essas coisas. E é verdade, preciso. Então eu quero terminar esse ponto, quebrantamento. O que é quebrantamento? Então grave essa passagem na Bíblia e marque aí, lá no título da passagem você coloca quebrantamento. Olha aqui, vamos lá para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. O título é A Mulher Cananeia. Numa outra tradução fala Ciro-Fenícia, mas é cananeia. Vou ler e vamos comentando aos pouquinhos. E partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ela não era judia, hein, gente? Ela não era judia, ela não era israelita, ela era uma mulher cananeia, uma Ciro-Fenícia. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, presta atenção por que ela estava clamando por tanta misericórdia. Olha o que a mulher tinha, olha o problema dela. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a minha filha está miseravelmente, o quê? Endemoniada. Olha, essa filha dessa mulher tinha uma ninhada de demônio. Ela não estava endemoniada, ela estava endemoninhada. A moça estava endemoniada. E ela clamava, Jesus, tem misericórdia de mim, berrava. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele, olha só que coisa estranha.
Que coisa estranha, a mulher necessitada, apelando, gritando, olha só, mas ele não respondeu uma palavra. Jesus, por que fazer isso? A mulher desesperada, gritando, mas diz que Jesus não respondeu uma palavra para ela. E os seus discípulos até estranharam. E chegando ao pé de Jesus Cristo, disseram-lhe: Senhor, despede essa mulher que ela vem gritando atrás da gente. Ou eles se compadeceram, eles já estavam também cansados de ver a mulher gritar. Jesus, termina logo com isso. Termina logo com isso. Ela está berrando atrás da gente aqui. Agora veja a resposta mais intrigante ainda. Ele não respondia nada e agora dá uma resposta mais intrigante ainda. Olha o que ele diz aqui. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado, presta bem atenção agora, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, ele conhecia o coração da mulher, por isso é que ele fez tudo isso aqui. E o povo judeu precisava ver uma cena daquela de uma mulher que não era judia. Quando Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá vem a mulher. Aí ela chegou perto dele. Então chegou ela e adorou ele. Olha, que coração é esse? Ainda chegou e adorou. Podia chegar com a cara fechada, a cara feia. Mas o senhor não é o Messias, o senhor devia ter me atendido. Não, ela chegou com a carinha, adorando. Espírito e o adorador, que adora em espírito e verdade. Olha que coisa linda. E adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Agora olha outra vez Jesus. Que coisa, que palavra, outra palavra dura. Jesus, porém, respondendo, disse: não é bom eu pegar o pão dos filhos, o pão de Israel, que ele veio para a casa de Israel, e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa passagem é tremenda, gente. Eu gravei isso aqui, eu amo pregar sobre isso. Vocês perceberam aí do que ele chamou a mulher? Do que ele chamou a mulher? Não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar para quem? E dar para os... Chamou a mulher de cachorrinha. Chamou a mulher de cachorra. Ela, porém, disse: olha que coisa linda. Essa mulher é um exemplo de fé. E Jesus reconheceu isso. Mas ele sabia que o fim ia ser esse. Ele, porém, ela disse: Senhor, mas também, verso 27, ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos, ela se admitiu cachorra. Ela se admitiu cachorrinha. Sim, o senhor tem razão, eu sou uma cachorrinha. O senhor tem razão, eu sou uma cachorrinha. Mas cachorrinho come migalha que cai da mesa dos seus senhores. Quem tem cachorro aqui sabe, né? Vocês estão comendo, o cachorrinho está ali na mesa com o rabinho assim, querendo que se jogue uma migalha para ele. Um pedacinho de carne, lá, pão, come tudo. Que cai lá, caiu na rede é peixe. Sim, Senhor, eu sou uma cachorrinha. Mas o senhor se lembra, cachorrinho come migalha que cai da mesa. Aí vem a coisa maravilhosa, gente. Eita. Aí vem a coisa maravilhosa. Olha o verso 28. Então Jesus respondeu e disse-lhe... Isso é tocante, viu, gente? Eu me emociono com isso. Então ele diz para ela: ó mulher, olha esse ó exclamativo, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou libertada dos demônios. Irmãos, quebrantado não se ofende. Quem vive quebrantado, com a boca no pó e na cinza, quem vive querendo uma vida mesmo íntima com Deus, quem vive querendo aprender de Jesus Cristo, não se magoa, não se ofende, sabe a hora que tem que pedir perdão, o Espírito convence,
Então vai pedir perdão. Sabe também a hora que tem que perdoar, o Espírito convence. Mas tem que ser quebrantado, tem que estar ali, boca no pó e na cinza. Boca no pó e na cinza. Esse é o Evangelho de Cristo. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, 490. Porque quando chegou no 490, já o perdão já virou um hábito. Já aprendeu a perdoar. Quebrantado é isso. Quebrantado é aquele que procura a glória de Deus, reconhece que não vale nada, que tudo vem de Deus. Esse é o crente do século 21, tal qual essa mulher, tal qual os personagens da história neotestamentária, tal qual os pais da igreja, tal qual os crentes que morreram perseguidos no Coliseu Romano, quebrantados. Não mais eu vivo, esse é o quebrantado, Paulo falou. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Crente bom é crente morto para o mundo. É crente que morreu para o mundo. Esse é bom. Esse é quebrantado. Esse foge do pecado. Esse ama Jesus Cristo. O salvo do século 21, ele vive quebrantado diante de Deus. Pastor, não é fácil. Gente, o Evangelho não é fácil. Mas o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas. Eu posso me humilhar, eu posso pôr a boca no pó e na cinza, eu posso pedir perdão, eu posso perdoar, eu posso não me ofender, eu posso ficar não irado, eu posso amar quem me quer mal, na força do meu Deus, porque nele eu posso tudo. Não é fácil, irmãos, mas é glorioso. É glorioso. Grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Sabe de uma coisa? Para se ter uma grande fé, é preciso se admitir um cachorrinho. Agora, não é que nem lá em Gálatas 5,15, não. O apóstolo Paulo falando para os Gálatas, ele fala, eu estou sabendo aí que vocês andam se mordendo que nem cachorro. Esse cachorro que morde não é ruim. É bom ser o cachorrinho. Cachorrinho. Não um cachorro que morde. Crente pitbull, Rottweiler. É bom ser um crente cachorrinho, cheio do Espírito Santo. Senhor, o Senhor tem razão, eu sou uma cachorrinha, mas cachorrinho come migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ô mulher, grande é a tua fé. Queridos, é a vida cristã. É a vida cristã. É isso. É isso. Ser crente é isso. É lutar dia após dia, buscando de Deus esse avivamento, esse quebrantamento, para que possamos ser mais semelhantes ao Cristo que nos salvou. Em segundo lugar, já indo para o fim, o crente do século 21 é um crente quebrantado. O crente do século 21 é um crente santificado, avivado. Avivado. Vá comigo lá para 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 3 até o verso 8. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esse versículo para mim, irmãos, olha, tanta gente, nesses anos todos que eu tive como pastor,
em Santos aqui, essa pergunta sempre aparecia no meu ministério: pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ué, está aqui. Está aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito Santo. Queridos irmãos, o que é santificação? Por que o crente tem que ser santo? Primeiro, o crente tem que ser santo porque Deus é o quê? Deus é santo. Levítico 11:44 e outros textos de Levítico e Deuteronômio. E você vai lá para a primeira epístola de Pedro, repete as mesmas coisas que estão lá em Levítico: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Irmão, santidade, avivamento. Avivamento é isso. É o crente crescendo na santidade. Isso é avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é enrolar a língua e falar dom de língua. Não. Avivamento não é gritaria. Avivamento não é baile. Avivamento não é música que vai para frente, não vai nem para frente nem para trás. Não, avivamento não é gritaria. Avivamento é isso aí, ó. Que vos abstenhais da prostituição, que apresenteis os vossos vasos consagrados ao Senhor. Avivamento é resultado de quebrantamento. Não há um sem o outro. Coisa maravilhosa. Com este assunto, nós temos visto muito, assim, desde que eu era pequeno, que eu já praticamente nasci numa igreja batista, praticamente, só faltou minha mãe me dar a luz lá dentro da igreja. Mas eu já ia para a igreja, na barriga da mamãe eu já ia para a igreja. E eu sempre vi, assim, acabou virando um vício de expressão. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Depois eu fui passando, isso não está certo. Eu fui lendo, fui vendo muitas coisas, não está certo. Porque você chega para uma pessoa, você evangeliza: olha, você quer orar comigo aqui, você aceita Jesus? Aceita. Então vamos orar. Termina a oração, faz, como eu já fiz isso. Não me envergonho de dizer não. Eu já era pastor. Pronto, aceitou? Aceitou, então está garantido, está no céu. Quem és tu, José, para pôr os outros no céu? Não. A mensagem é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Que conversão é essa, pastor? Chama-se regeneração. Um novo começo, uma nova vida, um novo início. Levantar a mão, muita gente levanta. Dizer que aceita já, eu aceito Jesus, sim, eu aceito Jesus. Eu conheço muita gente: não, eu sou crente, eu aceito Jesus, eu faço as minhas orações, tudo. De vez em quando até mando oferta para as igrejas e tal. Mas gosta de uma cana. Gosta de uma cana. Vai para onde não devia ir. O vaso não é puro. Os seus vasos não são puros. Santificação é o lado que nós enxergamos daquilo que foi uma decisão lá dentro. Porque o que se passa dentro de vocês eu não sei, eu não vi, nem vocês de mim. Mas a vida que nós levamos, constrangidos pelo amor a Cristo, é que vai mostrar. É o lado visível da nossa salvação. Isso chama-se regeneração, o lado visível da salvação. Olha, nós estamos vivendo aí um tempo, irmãos, que está tudo liberado. Está tudo liberado.
Há muitos jovens no arraial evangélico indo com namorada para praticar imoralidade, e etc., e fazendo coisas, e crente jogando em loteca. Tem muito dessas coisas aí. Aí eu bebo socialmente, tem uma garrafinha lá, uma cervejinha, não tem nada, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver como? Sede santos, porque o Deus que tu ama é santo. Não há cumplicidade entre crentes e mundo, não pode haver. Não pode haver aproximação, porque quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, está claro. E outra coisa, a diferença é o Espírito Santo. É Ele que faz a diferença. O moço crente vai viajar. Um homem crente vai viajar. A mulher crente vai viajar, a moça crente vai viajar. Nós sabemos o que ela está fazendo. Aquela que foi salva, aquele que foi salvo, lavado pelo sangue de Cristo, pode ir para o Japão. Que a conduta dele será a conduta de quem ama Jesus. Porque Salomão falou que é pelo temor ao Senhor, não é por igreja, não é por pastor, não. É pelo temor do Senhor que o homem se desvia do mal. É pelo temor do Senhor que o homem é constrangido a fugir do pecado. É o temor a Deus. E coisa que está acabando hoje é temor a Deus. Um missionário dessa igreja já teve numa determinada... Ele me contou. Ele disse para mim, pastor, eu estava ouvindo os jovens da igreja lá conversando e a turma, sabe como é que é? Namora naquela base. Namora e depois acontece. Vocês estão entendendo o que eu falo quando que acontece, né? Aí acontece, namorou, pronto. Está namorando. E eu ouvi aquilo lá dos jovens, aquela conversa, fui falar com o pastor. Pastor, essa mocidade assim... Ah, isso é a cultura de hoje, isso é dos jovens. Hoje o tempo é outro. Ué, o tempo é outro, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Eu falei hoje de manhã, por que querem atualizar a Bíblia? Para que essas coisas sejam liberadas. Não. Deus é puro. Deus é santo. E seus filhos precisam ser santos, porque Ele é santo. Então, queridos, a necessidade de santificação. O que é um crente do século 21? Um outro personagem da Bíblia para terminar. José do Egito. Gente, que a história de José é marcante. O nome de José significa o Senhor aumenta, o Senhor acrescenta. Yosef, o Senhor acrescenta. E como Deus acrescentou coisa na vida de José por causa da sua fidelidade. Como? Vendido pelos irmãos, porque tinham ciúmes dele. Vendido pelos irmãos, foi parar no Egito como escravo. Lá no Egito, pela sabedoria que ele tinha, começou a crescer na corte de Faraó. Morou na casa de Potifar, um secretário de Faraó, e prosperou na casa de Potifar. Mas Potifar não vivia bem com a mulher, com a esposa. E quando ela viu José, porque a Bíblia fala que José era um gato, viu? Ele era bonito, de presença, forte, vistoso. É o que toda moça procura, né? Um José assim. E ele foi lá, e a moça começou a dar em cima dele, a mulher do Potifar começou a dar em cima dele. Está lá Gênesis capítulo 39. Finalmente um dia Potifar está trabalhando, está fora de casa, e José está sozinho. E lá vem a mulher do Potifar. E ela vem com uma roupa bem transparente. Essas coisas precisam ser pregadas. Porque que diferença tinha José de nós? Um ser humano. Um ser humano.
E ela, quando viu que ele estava sozinho, se aproveitou, foi chegando. Ele estava fazendo os cálculos lá das despesas da casa do Potifar, os acréscimos, um balanço, e ela veio por trás dele. Chegou perto do ouvido dele e disse: José, deita-te comigo. No que ele olha, está aquela roupa toda transparente. E ela: deita-te comigo. Potifar não está em casa. E veja a resposta que ele deu para ela, Gênesis 39, verso 9. Oh, mulher, cometeria eu tamanha loucura diante de meu pai Jacó? É isso? Cometeria eu tamanha loucura diante de Potifar? Cometeria eu tamanha loucura diante da minha família? Não. Cometeria eu tamanha loucura diante do Deus que me vê? Porque os olhos do Senhor, de Salomão, estão em todo lugar contemplando seus filhos. Da face de Deus ninguém foge, dos olhos de Deus ninguém foge. E aí ele pegou, se levantou para fugir, ela agarrou e puxou a capa dele. Ela ficou com a capa, mas não ficou com José. Porque José correu para os braços do Senhor. E vocês conhecem como termina a história, né? Ele é acusado falsamente de ter dado em cima dela. O marido dela, ela contou a versão dela para o marido, que ele é que deu em cima dela. Prendeu ele lá nos cárceres do Egito, aquelas masmorras. E de repente acontece um sonho do faraó. O faraó tem um sonho, vocês sabem. José interpretava sonho. José interpretou um sonho do faraó. E o faraó diz assim, estou resumindo: onde é que eu vou encontrar um homem como esse, gente, que tem o espírito dos deuses? E tira um anel do Egito. E diz aqui, José, vem cá. Esse anel aqui, dá aqui sua mãozinha, deu e colocou o anel do faraó no dedo de José. E disse para José, está vendo toda a terra do Egito? Abaixo de mim é você que vai mandar em tudo aqui. Acima de você só eu, o faraó falou. Só eu acima de você. E você vai mandar em tudo aqui. E você conhece? Depois os irmãos foram lá, a fome que deu. Foram lá, os irmãos não conheceram ele, mas ele conheceu os irmãos que venderam ele como escravo. E perdoou os irmãos. Esse é o crente avivado. Esse é o crente santificado. Esse é o crente que tem coragem para fugir. No dicionário de Deus, não é igual ao nosso. Aqui, se você pegar no dicionário, na Wikipédia, lá no Aurélio, você procure ver o que é fugir. Fugir é dar no pé, é correr, é se esconder. Mas no dicionário de Deus, fugir é coragem. É coragem para dizer não ao pecado. É coragem para seguir a cruz. É coragem nesse mundo século 21, tão cheio de tecnologia, tão cheio de conhecimento. Coragem para aceitar Jesus Cristo, o Cristo que nasceu numa manjedoura. É coragem para segui-lo. É coragem para dizer numa sala de universidade, eu sou crente. É coragem para dizer em qualquer meio, eu sou crente. É coragem para dar razão da sua fé. É coragem para dizer, eu amo Jesus. Isso é o crente santificado, o crente avivado, o crente quebrantado. Queridos, terminando, vou fazer um apelo. Nós precisamos realmente
nas nossas orações, fazer alianças com Deus. Nós precisamos quebrantar o nosso coração diante dEle. Nós estamos vendo que está acelerada a marcha da profecia. A palavra profética, como Paulo bem disse aos Tessalonicenses, não desprezeis a palavra profética. O dia do Senhor está chegando. E nós temos que estar preparados, quebrantados, santificados, avivados, dando a razão da nossa fé, orando, tendo vida com Deus. Eu penso que todos vocês aqui têm aquela hora de entrar no seu quarto secreto e ali orar diante do Senhor, se quebrantar diante dEle. Eu sei que todos vocês têm a hora de ler a Bíblia, de fazer a sua meditação. Todos vocês comem todo dia, tomam o seu café da manhã, seu almoço, a sua janta. A Bíblia é o alimento da alma. Nós precisamos nos alimentar dela. Nunca se esqueça o que é um homem cheio do Espírito, o que é um homem santificado, o que é um homem regenerado, o que é um homem quebrantado. É um homem cheio do Espírito Santo e é cheio da palavra. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio da palavra. Então, meus queridos, é preciso tomar uma decisão. E você que não é crente, que está perdido, esse livro aqui é verdadeiro. Nunca conseguiram apagar esse livro, nunca. Isso é uma prova da divindade desse livro, desse escrito, dessa fala divina aqui. Nunca conseguiram silenciar a Bíblia, nunca conseguiram acabar com a circulação e a impressão da Bíblia, porque Jesus falou: céus e terra passam, mas minha palavra não passa. E a Bíblia fala. Vocês estão vendo, hoje de manhã eu provei aqui, né? Esse movimento que está aí, o Great Reset, o grande reinício, mostrei tudo para vocês. Como o anticristo vai agir, qual é o plano de trabalho dele. Porque esse livro já descreveu tudo isso aqui, previu tudo isso. E agora eu quero terminar dizendo, esse livro também fala que aqueles que reconheceram que são pecadores, aqueles que confessaram Jesus Cristo de coração, porque querem mudar de vida mesmo, a Bíblia fala que o céu é deles, morrendo vão para o céu. Mas a Bíblia também fala que aqueles que rejeitarem, aqueles que endurecerem o coração e partirem desse mundo sem Cristo, vão para o inferno mesmo. Pastor, o que é isso? Não, eu estou falando o que a Bíblia fala. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem vai para o inferno. Está aqui, a fala de Deus. Depois da morte há dois caminhos. Céu, onde Jesus Cristo foi preparar lugar para todos aqueles que se arrependeram e foram regenerados pelo seu sangue. Mas ela fala que há também um lugar de perdição, onde serão levados todos aqueles que brincaram de religião, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que quase nada, se lixaram para o Evangelho, que é assim que hoje diz. Aqueles que estão se lixando para o Evangelho. É por isso que eu continuo afirmando, sim, Deus é amor mesmo, Deus é amor, mas tem que ser juízo também, é justiça. Porque fazer o que fizeram com o filho dele, jogando numa cruz, quem vive dessa maneira, não pode conviver com aqueles que deram a sua vida a Jesus. Agora nesse mundo nós estamos todos juntos aqui, enfrentando esses percalços todos, a morte chegando para o justo, para o injusto, a doença chegando para o justo, para o injusto. Mas o salmista disse que vai chegar o dia então que nós veremos a diferença entre aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, daqueles que partiram, daqueles que zombaram, daqueles que tomaram a religião e colocaram no lugar de Deus. Porque religião mata também.
Religião mata também. O que não falta no inferno é religioso. Então, está aí diante de vocês. Os crentes, a necessidade de quebrantamento e avivamento. E a você que não é crente, a necessidade de arrepender-se dos seus pecados. Porque você é um pecador, sim, como eu. Só que eu entendi isso e pedi clemência pelo sangue de Cristo. E também uma palavra para vocês que antes corriam bem, muitos que já passaram sentados nesses bancos aqui, outros que já passaram nos bancos de outras igrejas, outros que já frequentaram igrejas e se afastaram. Eu vou dar uma palavra dura aqui para vocês, eu espero que isso toque no coração de vocês, mas está na Bíblia, viu gente? Está lá no livro de Hebreus. As pessoas que participaram da igreja de Cristo, igrejas fiéis, e se afastaram e foram para o mundo, não estou falando só dessa igreja não, das igrejas fiéis, que se afastaram e foram para o mundo, é semelhante a uma coisa muito dura, mas eu vou falar. Sabe o que é vômito? Você já vomitou um dia? Eu já vomitei, vocês já vomitaram, né? Já vomitaram? A Bíblia fala exatamente isso, é vômito, é semelhante a uma pessoa que vomita e vai lamber o que vomitou quando volta para o mundo. Está lá no livro de Hebreus. E ainda não fala só isso, ainda fala de outra coisa. A porca, ainda fala isso. A porca voltou a se lavar no lodaçal da lama. Essa é a condição daqueles que um dia frequentaram e foram para o mundo hoje. Lambedores do próprio vômito. Estão se lavando na pocilga do pecado. Voltar a se lavar no próprio espojadouro da lama. Olha que Deus fale ao seu coração nessa noite e você tome uma decisão por Jesus Cristo. E quanto a nós, irmãos, mais e mais de Cristo nós queremos ser. Mais e mais queremos ter. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Que Deus nos abençoe. São 8h30, como sempre prometemos. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer apelo aqui, mas eu vou convidar os irmãos a ficarem assim assentados agora, de cabeça curvada, e nós vamos ter um momento de oração silenciosa. E eu vou ficar lá na frente, se um diácono puder ficar comigo lá na frente, se você decidiu no seu coração entregar a sua vida a Jesus, ou se você decidiu voltar para o Senhor, eu vou ficar ali no meu braço esquerdo, ali na frente, do lado de cá, aqui, ó, no meu braço esquerdo. E o diácono vai ficar aqui do lado direito. Venha falar conosco. Pastor, eu não quero sair daqui sem acertar a minha vida com Jesus. Pai, nós agradecemos tudo o que aconteceu aqui. Que o Senhor nos leve em paz para casa, nos guardando de toda obra do mal, Pai, nos dando realmente aquele desejo de andarmos como Jesus andou, santidade, vida, Pai, andarmos realmente procurando mais e mais viver de modo digno do Senhor e para o agrado dEle. E abençoa, se há aqui pessoas que já pertenceram a uma igreja, que estão afastadas, foram disciplinados, que hoje seja o dia de dizer, como disse aquele moço, levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu Pai Celeste. Oramos por eles. E se há aqui alguma pessoa que reconheceu que é um pecador e precisa de Jesus, faz essa obra também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.